De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, aqui na minha tradução. Tá certíssima. Como que a fé, como que eu tenho fé? Irmã Luciana, ou irmão Bosco? Ouvindo. Não. Ouvindo? Não? Lê o texto, gente. Olha o texto. Não é quando eu ouço a palavra, é quando eu ouço pela palavra. Pela palavra. Por meio da palavra. Pela palavra. Por meio. Tudo aquilo que eu estou falando é o Thomas que está falando. Mas você pode ouvir aquilo que eu estou pregando e ensinando por meio de mim ou por meio da palavra. E se você ouvir aquilo que eu estou falando pela palavra de Deus, uma luz vai raiar dentro de você, porque você vai receber uma revelação. E receber nessa revelação, a vida de Deus entra em você. Amém. Glória a Deus. Por isso, Aleluia. lembra o texto que eu mandei para vocês no grupo? Aleluia. Lembra o texto que eu mandei para vocês no grupo? A vida de Deus só pode ser gerada em você se quem estiver falando pelo Espírito, mas quem estiver ouvindo também estiver ouvindo pelo Espírito. Porque por meio do Espírito vivificante que eu ouço as Escrituras e consigo enxergar a palavra de Deus. E quando eu consigo enxergar e ouvir a palavra de Deus, uma luz brilha em mim. E quando a revelação é revelada em mim, a vida de Deus entra dentro de mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Usa o vaso, Deus. Ah, presbítero, acho que o povo não pegou não, hein? Aí tem gente, irmão, que vai ouvir as escrituras sagradas e não sai daquilo que o pregador tá falando. Por isso que tem gente, irmão, que vai dentro das igrejas, dentro dos prédios, e aí fica mexendo em celular, qualquer coisinha tira atenção, porque não tá no Espírito. E aí, irmão, aquele culto não virou de nada, porque não serviu pra nada, a vida de Deus não foi gerado nela. E aí não tem mudança de caráter, não tem a luz, não tem a revelação, a pessoa não muda, continua mau caráter. Por quê? Porque não consegue entender que só por meio do Espírito vivificante eu consigo ouvir a palavra. Por isso que nas cartas que Jesus manda João escrever às 7 igrejas da Ásia, o texto vai dizer assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, não é o que o João está falando não, é o que o Espírito fala por meio de João. Aleluia. Glória a Deus. E é esse nível de revelação que nós temos que entender. Eu preciso ouvir Deus por meio do pregador. Eu preciso ouvir Deus por meio do pastor. Porque nem todos que têm ouvidos vão conseguir ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar de novo. Nem todos que têm ouvido vão conseguir ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia! Mas quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvido, comece a ouvir. Ouvir quê, pastor? Ouvir a palavra por meio de quem está ensinando, pregando. Lembre, esse livro não é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas, mas revela a palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Ouvir, eu ouço, mas eu ouço através da palavra. Eu ouço pela palavra e não há palavra. Eu ouço pela palavra, por meio da palavra. É o pastor Thomas que está falando, é o pastor Thomas que está pregando, mas eu estou ouvindo uma outra voz. É a voz da palavra, é a voz de Cristo, é a voz de Jesus falando comigo. E quando eu ouço a voz de Cristo, uma luz ilumina minha mente, e aí eu falo: poxa, como que eu nunca vi isso antes? Como que eu nunca entendi isso antes? Como que eu nunca percebi isso antes? Aleluia, glória a Deus. Ah,